E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal, pré-jogo do jogão São Paulo e Fortaleza, jogo do dia, escalação provável, uma possível venda inesperada de jogador tricolor, mais da novela Antony e muito mais. Então vambora pro vídeo. Dois tricolores então que se enfrentam neste final de semana. Vamos ver a situação então das duas equipes. Olha só, até a 16ª rodada, o São Paulo tinha 23 pontos, era o 7º colocado. O Fortaleza era o lanterna da competição, tinha só 11 pontos. Desde a 16ª rodada, o aproveitamento do Fortaleza subiu e bastante, hein? 76% de aproveitamento, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o São Paulo, nesse período, só conquistou 1 vitória e um aproveitamento inferior a 30%. E a situação agora é de dois times que ocupam a mesma faixa ali da tabela. O São Paulo é o 12º colocado, o Fortaleza é o 13º. Números que mostram a importância desse jogo. E se tem jogo importante, a gente tem que chamar um repórter desse nível. Não é, Vitor Bina? Não é? Temos vários aqui. Temos vários. Eu diria que todos. Mas esse também está entre eles. É Eduardo de Menezes, que está no CCT da Barra Funda. Mais São Paulo e Fortaleza, e realmente é um jogo interessante, porque a bola vai rolar às 4 da tarde no Morumbi nesse domingo, e como você disse, no Fortaleza que estava tristinho, mas agora está feliz da vida, está sorridente, está embalado, porque o time saiu da zona de rebaixamento e está pensando até em locais mais altos nessa tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Já o São Paulo, ele está envolvido em algumas competições, como Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e também o Campeonato Brasileiro. Mas até por isso o Rogério Ceni vai ter que observar o elenco e ele vai fazer isso. Aliás, o treino é um trânsito livre para atacar o Fortaleza, mas a tendência é um time diferente, alternativo, porque o calendário apresenta na quinta-feira o Atlético Goianiense, é o jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana, e o São Paulo enfrenta o Fortaleza e, claro, vai pensar também no duelo contra o Flamengo na Copa do Brasil. Então é um São Paulo que até para muitos em atuação foi bem contra o Flamengo, mas o resultado não chegou, mas agora vai pensar em Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. No Brasileiro, atenção, o time deve ser alternativo e o Miranda, com trauma no tornozelo direito, deve ficar fora dessa partida, desfalque do técnico Rogério Ceni, que deve dar oportunidades a jogadores que chegaram há pouco tempo, e também ele vai observar mais o elenco do tricolor. Em relação ao Fortaleza, o técnico Vojvoda vai poder contar com retornos importantes, como o Marcelo Benevenuto, o Zé Wellison e também o Thiago Galhardo, que estavam suspensos. O Rogério Ceni falou sobre a importância do Campeonato Brasileiro, essa força na arquibancada também, o torcedor apoiando. Vamos acompanhar. Primeiro nós temos que viver tanto o Campeonato Brasileiro, nós temos 2 jogos, nós temos uma competição muito importante para nós, que é a Sul-Americana. Então vamos pensar primeiro em Copa Sul-Americana, em Campeonato Brasileiro, que a situação não é das mais confortáveis, enfrentamos um time que vem de 4 vitórias, né? O mais importante é que a gente tenha a presença aqui do torcedor nos próximos jogos, que ele nos ajude como ajudou hoje, nos incentive, a presença dele é fundamental. Bom, tá aí o Rogério, que deve escalar o time do São Paulo com o Jandrei no gol, Rafinha, Diego Costa, Ferrarese e Wellington, Pablo Maia, Galopo, Nicão e Igor Gomes, Marcos Guilherme e Luciano. Vale lembrar que esse jogo vai ser especial para o Rogério, porque o Rogério vai reencontrar o Fortaleza. Ele nunca perdeu contra o Fortaleza, mas ele ajudou demais o Fortaleza. Vocês se lembram que ele treinou aqui o São Paulo, depois foi para o Fortaleza, trabalhou, conquistou títulos, ampliou as instalações, ajudou o Fortaleza a ganhar corpo no cenário nacional, com uma história riquíssima que tem o clube. Então, é um encontro legal do Rogério com o Fortaleza e todo mundo vai ficar de olho nisso, meus amigos. Não deve ter uma casa cheia, né? A torcida do São Paulo compareceu em peso contra o Flamengo no meio de semana, mais de 51 mil pessoas, né? Mais de 51 mil torcedores estiveram presentes no estádio do Morumbi, 3-1 para o Flamengo na Copa do Brasil, mas aqui, o que a gente tem falado na programação da Jovem Pan, eu pelo menos sou defensor dessa tese, você que está aí em casa, você pode discordar, concordar, mas o São Paulo não merecia perder por um tamanho, uma distância de gols, assim, um tamanho que foi a diferença dessa que foi colocada na primeira partida, esse 3-1. Merecia, no mínimo, aí um 2-1, ou pelo menos ser feito um 3-2. Teve bola na trave, jogou melhor em algumas vezes, e agora muda a chavinha, esquece um pouco a Copa do Brasil, já que o jogo de volta é só lá na frente, só no dia 14 de setembro. O São Paulo agora pensa no Campeonato Brasileiro, no jogo, na partida contra
a equipe do Fortaleza. E o tricolor deve fazer algumas modificações pontuais. O técnico Rogério Ceni também pensa na Copa Sul-Americana. O São Paulo está vivo em 3 competições, mas claro, Copa do Brasil já fica muito difícil. O Campeonato Brasileiro não tem chance de ser campeão e tem a Copa Sul-Americana pela frente. Então o São Paulo deve fazer algumas alterações para essa partida contra a equipe do Fortaleza. Agora, também tem aquela expectativa. Os reforços entrarão em campo? Nahuel Ferrarese, Nahuel Bustos, o Galopo está ganhando seus minutos. Agora, os outros reforços nacionais, digamos assim, o Marcos Guilherme e o Felipe Alves. Felipe Alves volta a jogar hoje amanhã, mas nesse final de semana, contra a equipe do Fortaleza, sua antiga equipe, ou vai ficar de fora, o Jandrei joga? Essas são as dúvidas que ficam para o torcedor tricolor. E o Nahuel Ferrarese falou com a TV oficial do clube e falou um pouquinho sobre a importância, né, desse momento do São Paulo, Ferrarese e o Bustos. Os dois são nahuéis, né? Vamos ver o que falou aí o jogador do São Paulo. Como principal jogamos en casa y tenemos que hacernos fuertes ahí, respetar la casa nosa y poder sumar los 3 puntos. Tenemos que ir en busca de los 3 puntos y bueno, principalmente sacar el 0 y bueno, poder marcar los goles para que los 3 puntos fiquen aquí en São Paulo, en Morumbi, ¿no? Y poder seguir subiendo en la tabla de Brasileirão, que é nosso objetivo. Tá, o Ferrarese, então, que é zagueiro da equipe do São Paulo, falando sobre essa importância da sequência de conquistar um resultado positivo. Então, fechar o vídeo com mais uma informação exclusiva. O Nottingham Forest, time da Premier League, acaba de subir da 2ª para a 1ª divisão do futebol inglês, tem interesse na contratação de Pablo Maia, volante que pertence ao São Paulo. Tricolor já foi avisado do interesse e existe a promessa do Nottingham Forest de que uma proposta será apresentada nos próximos dias. A ideia do clube inglês é levar o volante de 20 anos ainda nessa janela de transferências, ou seja, até a próxima quinta-feira. O tempo é curto, a proposta vai ter de ser apresentada em breve e o São Paulo vai precisar aceitar esse acordo sem criar grandes dificuldades para que o Pablo Maia possa se mudar em definitivo para lá. Jogador que tem oscilado entre titular e reserva, tem bastante moral, especialmente com o presidente Júlio Casares. Rogério Ceni não morre de amores pelo Pablo Maia e a negociação deve girar, ou pelo menos essa primeira proposta deve girar na casa dos 6 milhões de euros. Repito, ainda não há formalização de uma proposta oficial, mas no primeiro contato, o Nottingham Forest sinalizou com a intenção de fazer a proposta de 6 milhões de euros. São Paulo vai aguardar as cenas dos próximos capítulos e, diante do papel timbrado com cifras, vai avaliar se vale a pena ou não negociar o jogador. Só para lembrar que o Pablo Maia, desde que foi promovido ao time principal, depois de disputar a Copa São Paulo de Juniores em janeiro, já esteve em 44 partidas, tem 2 gols e 1 assistência. Não dá para imaginar um negócio tão alto quanto, por exemplo, o do Gabriel Sara, que também se mudou para a Inglaterra, foi jogar na 2ª divisão do futebol inglês no Norwich por 10 milhões e meio de euros. O Sara já tinha mais moral e mais utilização no time principal do São Paulo. De qualquer forma, a possibilidade de o Pablo Maia ser negociado é mais uma fonte de receita para o tricolor, que passa por enormes dificuldades financeiras e recebeu uma péssima notícia nessa sexta-feira: o veto do Ajax à transferência do Antony para o Manchester United. O clube inglês havia oferecido 90 milhões de euros ou 450 milhões de reais para contratar o atleta brasileiro, mas o Ajax rejeitou a oferta. São Paulo ganharia quase 80 milhões de reais nessa transferência. Voltando ao Pablo Maia para finalizar, volante que em março desse ano renovou seu contrato, não há risco de perda do atleta de graça. O novo contrato só se encerra em dezembro de 2024. Apesar das polêmicas, o momento é de colocar a cabeça no lugar e virar a chave para outras competições, já que a partida de volta contra os cariocas é só depois das semifinais da Copa Sul-Americana contra o Atlético Goianiense e de 3 duelos pelo Brasileirão. Primeiro nós temos que viver tanto o Campeonato Brasileiro, nós temos 2 jogos, nós temos uma competição muito importante para nós, que é a Sul-Americana, onde nós temos, de qualquer maneira, que tentar, apesar de todo o respeito que a gente tem pelo Atlético Goianiense, mas nós temos que chegar à final dessa competição. O São Paulo enfrenta o Atlético Goianiense pela partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana na próxima quinta-feira em Goiânia. Entretanto, antes tem compromisso com o Fortaleza aqui no Morumbi no domingão. E depois de alguns desfalques pela Copa do Brasil, Rogério Ceni vai contar com reforços para a sequência da temporada, principalmente em relação aos jogadores recém-contratados. Felipe Alves, Ferrarese, Marcos Guilherme e Bustos, que foram desfalques contra o Flamengo, todos que chegaram recentemente, voltam a ficar à disposição. Miranda, que cumpriu suspensão contra o Fla, é dúvida devido a um trauma no tornozelo direito.
Além dele, Gabriel Neves, Arboleda, Caio e André Anderson também permaneceram ontem no Centro de Reabilitação Esportiva, Fisioterápica e Fisiológica do Tricolor. Não podemos baixar a cabeça e nós temos que focar que nós precisamos chegar à final da Copa Sul-Americana. E nós temos que ir o mais rápido possível também vencer, fazer pontos no Campeonato Brasileiro para não ter esse incômodo. E no Flamengo a gente pensa, quando for adequado, daqui 2 semanas, quando nós formos enfrentá-los, a gente pensa no Flamengo e analisa como está a situação dentro dessas 2 semanas. Mas o mais importante é que a gente tenha a presença aqui do torcedor nos próximos jogos, que ele nos ajude como ajudou hoje, nos incentive. A presença dele é fundamental e eu tenho certeza que nós vamos gastar o último cartucho que nós temos, né, nessas 2 partidas para tentar esse título. Na reapresentação de ontem no CD da Barra Funda, depois da derrota para o Flamengo, quem começou o duelo no Morumbi participou de uma atividade regenerativa leve, primeiro na academia e posteriormente no gramado. O restante dos atletas fez atividades técnicas. No Brasileirão, o time de Rogério Ceni soma 29 pontos e ocupa a 12ª colocação do campeonato. Provável São Paulo para domingo, hein? Jandrei, Rafinha, Diego Costa, o Luizão, Ferrarese e Wellington. Pablo Maia, Galopo, Nicão e Igor Gomes. Marcos Guilherme e Luciano, Djalma. Eu tirava o Marcos Guilherme e botava o Bustos. Assim, jogo complicado. Acho que esse time do São Paulo não é o seu time ideal, não é o seu time titular. E como vocês falaram aí, o Fortaleza só tem uma competição. Vai vir com seu time completo. É um time que não me surpreende, essa ascensão. Sempre gostei como jogava. Apostei que esse time sairia rápido daquela zona que estava ali do rebaixamento. Então, assim, se for aquele São Paulo que jogou contra o Flamengo, aí é diferente. É um jogo que eu diria que o São Paulo seria o favorito. Mas com essa escalação, apesar que são bons jogadores também, mas não é uma equipe que vem jogando entrosada, eu acho que vai ser um jogo muito difícil do São Paulo conseguir sair com uma vitória. Acho que esse Fortaleza aí é uma equipe que eu gosto, porque ela não tem diferença jogando dentro de casa e fora de casa, não. Ela vai jogar, ela sai para o jogo, ela enfrenta, ela encara, ela tem o seu padrão de jogo, ela não vai fora de casa especular, ela vai para tentar a vitória, como conseguiu do Flamengo no Maracanã. Então acho que é um jogo muito difícil para o São Paulo, mas ao mesmo tempo eu acho que o São Paulo ele tem um pouco de razão, né? Eu acho que o São Paulo não vai correr perigo em relação a rebaixamento. Então acho que ele tem que priorizar nesse momento essa Sul-Americana, que eu acho que é a única possibilidade que ele tem de título no ano. Então acho que o São Paulo tem razão de dar essa poupada, mas para domingo eu acho que muito difícil conseguir a vitória. Pois é, belo jogo, os mais interessantes da rodada, hein? Eu queria fazer apenas uma colocação. Pois não, Pascoal. Qual é o time do São Paulo que o senhor passou aí? O senhor quer que eu fale aqui? Isso me deixou muito... Jandrei, Rafinha, Luizão. Ficou preocupado, Pascoal? Naruel, Ferrarese. Ficou preocupado. E o Wellington. Jandrei, Rafinha, Luizão, Ferrarese. E o Wellington. Pablo Maia, Igor Gomes. Galopo. E Nicão. Na frente, Marcos Guilherme e Luciano. Provável. Preservando peças que enfrentaram o Flamengo para o jogo com o Atlético Goianiense. O que foi, Pascoal? Jesus! Não, só um comentáriozinho, né? Porque... O que foi, Pascoal? O que houve, Pascoalzinho? Pascoal, Jandrei, Rafinha, Luizão, Ferrarese e Wellington. Rafinha de lateral. Pablo Maia, Galopo, Igor Gomes, Nicão, Marcos Guilherme e Luciano, Pascoal. Marcos Guilherme vai jogar. É o provável. Pode ser time, como diria um amigo meu, dá o time dos homens. Dá o leão aí, mano. Bota aí. O leão do PC ainda não está definido, mas vem com a força máxima. O que vem vem com o Silvio Romero, vem com o Moisés. Moisés vai jogar em cima do Rafinha. Isso, Tite e Marcelo Benevenuto na defesa. Perfeito. Isso aí, Fernando Miguel no gol. Emanuel Brites na ala, Juninho Capixaba na outra.
Ronald fechando ali o meio campo. Vou concordar com o Djalminha. Vai ser difícil para o São Paulo. E Antony, que pertence ao Ajax, se interessa ao Manchester United. Uma das grandes notícias da sexta-feira foi a recusa do Ajax de 90 milhões de euros do Manchester United pelo Antony. 90 milhões de euros hoje equivalem a mais ou menos 450 milhões de reais. Pois bem, na Inglaterra a especulação é de que o United acena com a possibilidade de uma última proposta, afinal, de 100 milhões de euros ou 500 milhões de reais. Pouco mais de 500, depende muito da cotação do euro no dia, mas hoje estaria na casa dos 505, 506 milhões de reais. Se o Ajax acabar não aceitando a oferta, vai ficar com um atleta incomodado, chateado. O Antony deixou bem claro numa entrevista ao Fabrício Romano que quer se mudar para o futebol inglês. Ele até revelou que no meio das férias em julho foi até a capital holandesa, ou foi a cidade do Ajax, para ser mais preciso, e pediu aos dirigentes do clube que queria se mudar para o Manchester United. Até agora isso não colou. São Paulo acompanha com muita atenção essa história. Se uma eventual proposta de 100 milhões de euros for aceita, o Tricolor fica com exatos 16 milhões e 800 mil euros ou 85 milhões de reais. Esse é o valor a que tem direito o São Paulo de 20% da mais-valia. 85 milhões de reais é o valor de poucas vendas feitas pelo São Paulo em toda a sua história. Quer começar um vídeo falando aí dessa possível venda e interesse aí sobre o Pablo Maia, hein? Que ascensão fulminante caso ele consiga ser vendido para uma equipe de primeira divisão da Premier League. Ele começou lá em janeiro na Copinha e vendido por 6 milhões de euros, não acho um valor tão irrelevante. Só que talvez se ele ficasse mais tempo conseguisse um valor melhor, mas também o Rogério Ceni não é assim fanzaço do jogador. Então eu acho que ele deve ter ficado aí meio atordoado, porque é uma oportunidade de jogar na Premier League, gente. E veremos essa proposta aí. O São Paulo, e como todos nós sabemos, dificuldades financeiras, ainda assim conseguindo boas vendas e vendas até que não fazia parte dos planos, como o Casemiro, que o São Paulo ganhou uma participação, como o Gabriel Sara, que até tinha essa expectativa de ser vendido, mas por 10 bilhões de euros foi um bom valor. Vendeu-se o Rigoni. Então assim, o São Paulo não para. Conseguiu vender o Marquinhos ainda que por um valor muito abaixo, mas porque estava em final de contrato. E agora ainda deve receber uma proposta pelo zagueiro Luizão até o final da semana, com participação de futura venda. E o Pablo Maia, talvez com esse valor, também tenha esse tipo de participação. E isso sem contar que pode vir essa venda do Antony aí, que é uma bala, é uma grana. Então São Paulo, se vier com essas vendas todas, não é possível que não feche o relatório financeiro com superávit. Porque é muito dinheiro de venda. É muito dinheiro de venda. Então vamos aguardar aí notícias dos próximos capítulos. Mas essa notícia com relação à venda do Pablo Maia é impressionante. Não esperava não. Esperava do Nestor, do Igor Gomes, mas do Pablo Maia, veremos. E para o jogo de hoje, no papel são bons nomes, tem que ver se dentro de campo vai dar liga. Essa que é a verdade. E insistência no Marcos Guilherme, né? Incrível, né? Eu boto o Bustos para jogar, até para o torcedor ver, para o próprio Rogério Ceni poder ver. É como foi a discussão do vídeo de ontem, né? Como é que o Gabriel Neves vai bater meta se não dão todas as oportunidades para ele entrar em campo? Agora que ele tem tido mais oportunidades porque o Lance machucou e o Pablo Maia teve uma queda de rendimento pós-paulista. Mas se não fosse por todo esse cenário, o Gabriel Neves já tinha ido embora, que estava negociando na época para jogar na Argentina. Então assim, Rogério Ceni e suas teimosias. Tem coisas boas, mas também quando teima é complicado. Mas veremos aí. O Rogério Ceni, que sabe da importância do brasileiro. O São Paulo empacou nesses 29 pontos. Seria bom dar a virada para os 32, ficaríamos mais próximos dos 46 pontos. Até porque não dá para esquecer o Campeonato Brasileiro do ano passado, que foi por pouquíssimo que a gente não caiu para a Série B. Praticamente na última rodada aí. Na penúltima, né? Para ser sincero, o São Paulo conseguiu garantir sua permanência aí com aqueles famosos 46 pontos. Então, quanto antes chegar, melhor vai ficar. Claro que aí nessas próximas 2 semanas o São Paulo tem confronto super decisivo, mas o primeiro jogo contra o Atlético Goianiense é só na quinta-feira. O Atlético Goianiense que demitiu o técnico Jorginho, então o negócio lá tá pegando fogo também. Por um lado é bom, né, porque a equipe tá instável, mas por outro é ruim, porque normalmente com o novo treinador o time sempre quer mostrar serviço. Então de qualquer jeito vai ser um jogo duríssimo lá em Goiás. O jogo que possivelmente deve ser no Serra Dourada, que é um campo de dimensões grandes. E não é um campo muito bom. Então veremos. O São Paulo é nessas batalhas, né? E com relação ao jogo do Flamengo, tem que aguardar tudo que vai acontecer. São Paulo conseguiu vencer todos os jogos antes.
vai com um pouco de moral para tentar, quem sabe, aí surpreender a tudo e a todos. Mas é um papo mais para frente. O negócio é o jogo de hoje. É um jogo duríssimo contra o Fortaleza. E é o que eu disse. No papel, bacana, vamos ver em campo. Mas se tiver a mesma vontade que teve ali contra o Flamengo e com uma pontaria melhor, acho que a gente consegue vencer o jogo. Veremos. Então é isso, pessoal. É o São Paulo agitadíssimo. É Antony, que é uma novela que não acaba. Até quando o seu jogador não pertence para o São Paulo, que o São Paulo não esteja interessado, ou quando esteja interessado, é difícil. É difícil o dinheiro entrar nos cofres tricolores. Mas, se chegar a 100 milhões de euros, não é possível. Até porque eu acho que o Antony não vale tudo isso, com todo respeito. Não é possível que o Manchester United não vá conseguir trazer o jogador. Então é isso, pessoal. Domingão tem São Paulo, jogo às 16 horas. Então vamos torcer aí para que o São Paulo consiga vencer. Até porque vai ser importante chegar antes de um jogo decisivo com uma boa vitória sobre uma boa equipe que é o Fortaleza. Então, eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias, novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, um ótimo domingo a todos, um ótimo jogo a todos, de preferência com uma boa vitória tricolor. Saudações tricolores e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.